Fala galera, aqui é do perfil e do canal História e Viagem. Nós continuaremos falando sobre a história do Império Romano aqui, continuaremos falando sobre a história de Júlio Gaio César, que para mim é o maior de todos, um dos maiores da história, como eu disse no vídeo passado. E hoje nós vamos falar um pouco de como começou a vida de Júlio César na política, como começou a vida dele no mundo para o Império Romano. Como eu disse para vocês no último vídeo, o pai dele era um homem, um senador romano, um homem muito respeitado no meio. Porém, quando Júlio César era bem novo, teve uma guerra civil em Roma, onde dois grandes generais, General Sulla e General Marius, tiveram um atrito entre eles ali, uma decisão. Um queria ir para um lado, outro queria ir para o outro lado. Então o pai de Júlio César apoiou Marius na época da revolta, da guerra civil. E o lado do Mário perdeu. Sendo assim, Sulla, com todos os senadores que estavam do lado dele, fizeram uma retaliação muito grande a todos os outros senadores que apoiavam Mário, inclusive o pai de Júlio César. Então Júlio César vivia uma vida social muito boa, ele era respeitado, a família dele era respeitada, eles tinham muito dinheiro e principalmente muito prestígio. Só que depois disso, depois dessa guerra civil, eles perderam praticamente tudo. E uma coisa muito importante no Império Romano, eles perderam a força do nome deles. Isso foi muito difícil. Depois disso, Júlio César se viu na necessidade de continuar a vida dele, de ter uma vida independente da vida do pai dele. Então, Júlio César se alistou no exército romano. Júlio César se alistou no exército romano e com 19 anos ele começou as batalhas pelo exército romano. Júlio César ficou dos 19 até os 29 anos lutando aqui. Vocês podem ver nesse mapa aqui, na parte rosa, é como era o Império Romano antes de Júlio César. Então a gente pode ver aqui que tiveram algumas grandes batalhas feitas por Júlio César na parte rosa, por exemplo, aqui nessa região aqui, que hoje é entre a França e a Espanha, aqui nessa região que é no sul da Espanha, perto aqui de Marrocos. Então, e também tem outras regiões que a gente vai falar um pouquinho mais depois, tá? Mas essas duas batalhas aqui, principalmente, foram batalhas que demonstraram o quão Júlio César era um homem muito inteligente, taticamente falando, e principalmente que ele era um homem que não tinha medo da morte. Ele avançava diante dos inimigos, claro que com muita destreza, com muita habilidade militar, mas ele avançava em direção aos inimigos sem medo nenhum, sem problema nenhum. E Júlio César, durante esses 10 anos, ele cresceu muito na carreira militar dele. Muito mesmo. Ele chegou a ser um grande general romano já com quase 30 anos. Então pode dar para ver o quão Júlio César foi bom na carreira militar dele, tá? Durante essa expansão do Império Romano que Júlio César ajudou, eles conseguiram trazer muitos escravos para o Império Romano. Muitos escravos para o Império Romano. Estima-se que, basicamente, na época de Júlio César, 30% da população do Império Romano eram de escravos. E de onde vinham esses escravos? De toda essa região rosa que vocês podem ver aqui. Então, tinha escravos vindos de Portugal hoje, da Espanha atual, da França atual, da Itália também, da Ásia, do Oriente Médio, do norte da África. Então tinham escravos vindo de toda a região, de todo o império, para trabalhar em Roma, para trabalhar no Império Romano para os romanos. E o que esses escravos fizeram? Então vamos lá, 30% da população do Império Romano eram formados por escravos que normalmente eram de locais que foram conquistados. O que eles fizeram? Construíram uma via chamada Via Ápia. Hoje esse lugar é um lugar que ainda você consegue visitar nos dias de hoje. Essa é uma foto que a gente tem. Você pode ver que é um lugar muito antigo, obviamente. Ele é desde antes de Cristo. É uma estrada muito, muito famosa em Roma, que ela não chega exatamente até o centro de Roma, não chega exatamente até um centro de Roma, mas aqui a gente pode ver, por exemplo, que ela sai de Roma. Antigamente ela saía de Roma e até Capua, que é uma cidade bem famosa também, lá na Itália, uma cidade bem famosa, essa cidade que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E depois, Júlio César ajudou junto com os escravos, né? Por causa de Júlio César, os escravos conquistados por ele, terminaram de construir a Via Ápia até ali o comecinho do salto da bota. A gente sabe que a Itália a gente fala que a Itália é uma bota, então daqui de Roma até Capua já estava construído, e depois na época de Júlio César eles terminaram e continuaram construindo a Via Ápia até o começo da bota. A gente pode ver que essa construção é antes de Cristo, como eu disse. Agora imagina,
tinham basicamente 600 quilômetros de construção. O que são 600 quilômetros de construção no Brasil? É basicamente uma estrada entre São Paulo e Belo Horizonte. É bem longe. É mais ou menos uma estrada do Rio de Janeiro até Curitiba. Bem longe. Ou de Fortaleza até Recife. Então, a gente pode ver que o Brasil é enorme, não se compara com a Itália, mas imagina uma estrada construída antes de Cristo, ou durante os períodos de Cristo também, construída basicamente por escravos, de 600 quilômetros de tamanho. Isso é muito grande. Então, como eu disse, os escravos vinham de todo lugar do Império para trabalhar nas casas dos romanos. Aqui a gente vê uma pintura que mostra um romano, basicamente, vamos dizer que esse é um romano, e aqui tem vários escravos trabalhando na casa dele, trabalhando para ele. Então tem escravos de todas as nacionalidades aqui. Escravos de todas as regiões do Império. Tinha escravos que trabalhavam no cultivo, tinha escravos que trabalhavam na produção, tinha escravos trabalhando na plantação, na produção de algum objeto, na produção de comida e alguma coisa assim. Tinha escravos trabalhando dentro de casa, então tinha escravos que cuidavam normalmente da dona da casa, da família da casa, fazendo cabelo, fazendo as unhas, tudo isso era muito comum no Império Romano. E também tinha os escravos que são mais conhecidos da época do Império Romano, que são os grandes gladiadores. Esses gladiadores basicamente eram escravos de locais conquistados ou desertores do exército romano. Então, por exemplo, se você era um romano, você se alistava no exército romano, ou você era de uma outra, por exemplo, vamos supor que no sul a gente viu ali que no sul da Espanha tinha bastante gente conquistada por Roma. E normalmente Roma pegava aquele país, falava para eles, vocês vão me dar o seu exército, e seu exército vai na frente do meu exército na batalha. E todo mundo sabe que quem vai na frente do exército, o exército que vai primeiro, a linha de frente, morre primeiro. Então, era bastante comum, digamos assim, que essa primeira linha ela desertasse, algumas pessoas fugissem com medo da morte. Porém, o Império Romano era muito grande e esses desertores eram pegos. Alguns deles eram condenados à morte direto, outros, quando eram mais fortes, até mesmo mais bonitos fisicamente, eles eram levados para ser treinados e virar gladiadores. Tá? Então, digamos, vamos repetir então. Júlio César ajudou a aumentar a população de escravos no Império Romano. Dentre esses escravos, tinham muitos escravos que trabalhavam, eram escravos domésticos, digamos assim. Tínhamos escravos que trabalhavam na lavoura, tinha escravos que trabalhavam na produção de alguma coisa, e tinha os escravos diferentes, que eram os escravos gladiadores. Esses sim eram treinados para ser exímios lutadores, eles eram realmente excelentes naquilo que eles faziam, e isso foi muito forte no Império Romano. Porém, se você fizer uma conta rápida aí, só na cidade de Roma, só ali em torno de Roma, alguns livros dizem que tinha basicamente 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Então, se a gente for pensar que em toda aquela região ali, se 30% era escravo, a gente tinha uma média de 300 mil escravos naquele lugar. É muita gente, é muito escravo. Aí, Roma acabou criando um baita de um problema para ele, que foi a rebelião dos escravos. Essa pintura está bem ruim, mas dá para entender mais ou menos. Essa rebelião dos escravos foi o quê? Um dos escravos, um trácio, da região da Trácia, comandou a maior rebelião de escravos do Império Romano. Por que eu estou dizendo isso falando de Júlio César? No próximo vídeo a gente vai ligar tudo isso. E quem era esse escravo que liderou, quem era esse trácio que liderou a revolução dos escravos? Spartacus, o grande Spartacus. Essa é uma foto que eu peguei, tem uma série chamada Spartacus, é uma série bem legal, bem interessante de se ver, que mostra um pouco do que Spartacus fez contra o Império Romano junto com seu exército de escravos. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a história de Spartacus e aonde entra Júlio César nisso tudo. Beleza, galera? Todos a bordo junto com a gente. Até a próxima. Valeu!